Você. Oi, gente, seja bem-vinda a mais um episódio de Eu Vi Num Filme. Eu sou a Babu Carreira, tô aqui com a... Renata Said. E hoje nós vamos trazer mais uma comédia, dessa vez uma comédia nacional, que foi um faniquito na época, todo mundo se sentiu muito representado, achou o máximo. Mas fica a pergunta, será que envelheceu bem? Estamos falando de um filme que lançou Mônica Martelli e, por que não, Paulo Gustavo. Então é isso mesmo, vamos falar de Os Homens São de Marte e é pra lá que eu vou. Solta a vinheta. Amiga, você viu? Eu vi num filme. E agora? Ai, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai, apaixonada. Ih, lá vem. E aí, Renata, assististe o filme? Você amou, né? Nossa, Cê eu amou, cê preferia amou. ter visto uma cirurgia de córnea ao vivo do que assistir aquilo de novo. Gente, assim, pensa numa coisa que você olha e você fala... Mas assim, 2014, não Sim, é tão tem- primórdios. Tem 11 anos esse filme. Mas não é tão Mas eu primórdios. acho que isso é muito sobre como o nosso pensamento mudou muito rápido, amiga. Talvez porque... o nosso. Então, porque 11 anos atrás, eu tô com 36, eu tinha 25. Cara, minha vida era bem parecida com a da Mônica Martelli, assim, no sentido de, tipo, tá sempre procurando o próximo namorado, sabe? Jura por Deus? Juro por Deus. Que bom que eu te acho conheço, faz só 8. É, eu acho que é muito a mentalidade da gente que vai mudando. A minha mentalidade só mudou quando eu terminei com meu namorado antes do Bigode e eu fui escrever meu livro. Que aí eu falei, não, eu quero aprender a ficar solteira. Te conheci nessa época mesmo. Eu quero aprender a ficar solteira e eu quero escolher bem, eu não quero... Porque eu terminei com o meu namorado anterior, não foi porque a gente não traiu, ninguém traiu, a gente não teve uma briga muito séria. Foi só que eu falei, cara, isso daqui não é compatível pra mim, não é o jeito que eu quero ser tratada, eu não me sinto contemplada. Então eu entrei numa de só entrar num relacionamento se realmente fosse uma coisa que fizesse sentido pra Foi mim. quando você ficou 4 anos solteiro. Foi quando eu fiquei 4 anos solteira. Tô há 15. Porque antes disso eu não tinha ficado tanto tempo solteira. Eu fiquei bem pouco tempo solteira entre um relacionamento e outro. Eu só tive um relacionamento, tem 43 anos, e eu só tive um relacionamento de 4 anos. Teve um que eu emendei, assim, eu ainda tava ficando com o meu ex quando eu conheci o meu último namorado antes do Bigode. Tanto é que, tipo, eu lembro do meu ex estar me ligando, eu tenho que falar, cara, desculpa, eu tava com uma outra pessoa e tal. Beijo, tchau. E eu falei, acho que eu vou ficar com essa pessoa. Foi muito rápido. Cara, porque é também. surreal. Eu já tive, assim, aquela sensação. Eu lembro que eu experimentava quando eu tinha 17, 18 anos. Tá. E todo final de semana a gente se arrumava pra sair. E era assim. Tudo pode acontecer nesse final de semana. Que homem será que vai me surpreender? Eu lembro dessa sensação, mas pra mim é muito infantil esse sentimento de você achar que é o cara que vai te descobrir, né? Porque essa é a sensação, né? É. Ela até tenta dar esse insight ali No final, muito no final. Não, como se o na casamento saideira. dela também tivesse sido a descoberta de quem ela é. Nossa, super. Um encontro no elevador e ela achar que o cara era gay é o suficiente pra ela falar: ah, não, é porque ele viu quem eu sou. Só Sim, porque ela não viu ele Não, potencial. e aí na hora que ele fala que ele é hétero, ela... Ai, já virou outra pessoa. Que é isso, gente? Que é isso? Então eu lembro que nessa época, sei lá, 16, 17, 18, 20 talvez ali, que toda vez que eu saía eu falava, tudo pode acontecer, venham. Mas depois eu não sei se vai tomando no cu também, porque Eu assim, eu acho, tenho uma amiga, eu sequência acho de que- tomar no cu Eu acho que é violenta, tomar assim. no cu, eu acho que é... Começa a se blindar mesmo, você começa a diminuir a expectativa, principalmente da balada. Você percebe que gente de balada, você vai entendendo o tipo de relação que pode sair dali. Claro que tem relacionamento que vinga depois de balada. Eu conheci um namorado meu no meio de bloco de carnaval, acho Sim. que pode vir de qualquer lugar. Mas no geral, a relação que ela começa ali na balada, ela meio que morre ali no máximo no dia seguinte da balada. Sim. Então, eu acho que a expectativa muda, eu acho que se sai muito menos. Não, sim, mas o que eu quero dizer é assim, ó. A sensação na cabeça dela de estar solteira era uma presente constante, era uma constante muito presente, era constante no cérebro. Sim. Então, assim, ela estar solteira era uma questão diária e constante na rotina dela, a ponto dela não ficar em paz. Sim.
Isso nunca pertenceu à minha realidade depois da adolescência, que você tá com muito tesão e que você quer transar a primeira vez, e que você quer amar a primeira vez. Isso nunca foi um dilema. Talvez por ter ficado muito tempo solteira na minha vida. Sim. Por exemplo, quando eu saio e vou jantar ou num churrasco na casa de amigos, eu ser solteira, será que vai ter alguém lá? Não passa pela minha cabeça. Mas aí Não eu tô acho que dizendo também é um problema. É isso que eu quero dizer. Porque Não o tô seu dizendo que radar também tá tô certo. sempre desligado. Sempre desligado, sempre desligado. Então, assim, eu estar solteira não é uma questão real que eu coloco nos meus tópicos do que vai me estressar no dia, entendeu? Não, eu entendo. Entendo total, acredito em você, mas eu preciso que você saiba que essa não é a realidade das pessoas. Não, tudo bem, tudo bem. Essa não é a realidade Tô das mulheres contribuindo em aqui com a minha geral, com experiência. certeza. É libertador. É mas ótimo. às vezes é solitário, Exatamente. de fato. Eu entendo, mas eu também não acho, tipo, tão surreal o filme, sabe? O filme, pra mim, é um retrato de muitas mulheres. Eu me vi ali muitas vezes também. Quando teve uma época que estar solteira, sim, era um problema pra mim. Inclusive, quando a gente se conheceu, a gente tretou, porque eu não queria mais ser solteira e você não entendia porque eu não queria mais ser solteira. Só que eu acho que pra mim tava num lugar diferente. Do tipo. Mas você vê que minha cabeça já é assim desde muito sim, tempo. desde sempre. Mas eu acho que Eu existe. não acho que é um diferencial, eu só acho que é mais eu sei, libertador. amiga, eu tô só dizendo que a experiência é diferente. Tem experiências Total. diferentes, não é tão absurdo. Tipo assim, ai, que mulher é essa? Cara, muitas mulheres são aquela mulher, sabe? Total. E eu acho que essa situação se dá principalmente porque a gente tem uma personagem de 39 anos que nunca Que não casou. parece 39 também. Você acha? Nossa, e ela tinha 46 no filme. Ah, você acha que ela parece mais velha? Lógico, Ah, sim. pelo amor de Deus. Achei que você tava falando que ela parecia ter 20. Não parece ter Nunca. 20. Não, parecia ter 46, que é a idade dela. Talvez até um pouco mais velha, mas… Mas aí, ai, perdi a linha de raciocínio. Desculpa. É porque 39 me bateu errado todas as vezes que ela falou 39. Eu falei, não, gente. Cara, eu lembrei. Porque quando… Principalmente a mulher que, tipo, chega perto dos 40 e nunca casou, porque é diferente quando você já casou e você viveu aquela experiência. E eu acho que você também teve essa experiência. E por isso que você também meio que passou por uma transmutação. Que é o momento em que a mulher se sente escolhida por um homem. Tá. Tipo, a gente tem amigas, por exemplo… Não vou falar nomes, mas que nunca foram casadas. Certo. E eu percebo nelas muito mais essa necessidade de sentir que foram a escolha. Entendi. De uma pessoa decidiu, eu quero você pra passar o resto da minha vida. Por mais que fosse fugaz esse sentimento, Entendi. sabe? Elas nunca tiveram esse acolhimento, essa sensação, que é o que a sociedade te vende como a maior validação pra uma mulher, é ser escolhida por um homem. Sim. Então eu entendo porque que quem nunca teve isso vai ficar nessa ânsia, vai ficar nesse desejo e aí esquece de selecionar, né? Que é o que acontece com ela. Ela vai aceitando e mudando a personalidade dela Exato. e se transmutando. E daí ela fica puta quando ela decide ficar lá na Amazônia depois de um tempo. Claro, porque aquela não era a realidade dela. Exato, ela não E sabia ela quem ela aceitou era. ficar ali, que foi o único cara que correu atrás dela, né? De todos aqueles ali, foi o único que falou, fica comigo, amor da vida. Ela falou, fico. E se jogou no rio. Mas depois ela olhou a realidade assim, eu gosto de não ter janela, eu gosto de fazer xixi no rio, Não! Então, no fundo, por que eu quero ser escolhida a qualquer custo, sendo que dentro do que eu quero, eu não vou conseguir retribuir, sabe? E eu achei muito engraçado que, assim, o primeiro cara do filme era o senador que Total. gozava rápido. Isso, uma bosta o sexo. Uma pra bosta ela. o sexo. Já começou uma bosta o sexo. Ponto. E assim, não é que foi… Porque assim… Vamos lá, vamos ter uma aula de primeiro sexo, galera. Porque ela transa com o cara e fala pros amigos assim: ah, não, mas primeira vez é assim mesmo, gente. Quando é uma coisa atípica, o cara não vai dormir de conchinha com você como se nada tivesse acontecido. Ele vai virar pra ele vai você e falar: amargurar. cara, eu geralmente duro mais. Sim. No mínimo, ele pode estar mentindo, mas ele, no Normalmente. mínimo, ele vai tentar falar que aquilo ali nunca aconteceu. Agora, quando o cara sem peso na consciência, a noite é uma merda de sexo, e o cara ainda pergunta se foi bom pra você, ele dorme sem peso na consciência, como se nada tivesse acontecido. É o padrão dele. É o padrão dele. Não, Ponto. não é que aquele sexo foi atípico que vocês não se conhecem. É que você ainda não se acostumou com a mixaria. No máximo isso. Então, e aí, depois que ela transa com o José Loreto, que é o Marquinhos, sei lá. Sei lá, o DJ Juninho, jovem. jovem.
Marcelinho. Marcelinho. Acho, alguma coisa. E aí- Mauricinho, sei lá. E aí ele o Inho. E aí ele lembra pra ela, mas e seu ex que ela encontrou o ex que tá casado, em Alphaville, com uma gostosa, não sei o quê. E aí ela fala, não, porque o sexo com o fulano já não tava bom, por isso que eu terminei. E aí ela fica repensando se ela devia ter terminado com esse cara. O que eu acho que é uma coisa muito comum, você ficar repensando se você não abandonou suas chances de felicidade. Mas se na hora parecia que você tinha que fazer, Não era. não. É. Mas de qualquer forma que ela terminou um relacionamento por causa de sexo ruim e ela ia começar um com sexo ruim. Ponto. Ou seja, ela não refletiu Não sobre. reflete isso. Nada. Mas na ânsia de ser escolhida Sim. e por ser um senador. Você vê que ela não se. Você vê que o DJ, Nada. ela não tá nem aí. Ela Nem não aí. quer desenvolver um relacionamento com o DJ. E ela já não encontra nenhum valor ali. Porque o outro você vê que ela fez a projeção do que pra ela poderia ser o ideal. E daí ela vai tirando o que ela quer pra entregar pros outros. Sim. Não, ele é super comunicativo. Não, ele é O sexo não é a primeira vez. Eu não vou. Então ela só olhou Não, o que ela ele tava fez café projetando. da manhã. Ele tira a torrada da boca, entrega pra ela e fala, fiz pra você. Pô, pelo amor de Deus, ele não fez café da manhã pra ela. Não, ele falou pra gente, pra eu conhecer a filha dele. Não, foi um modo de dizer. Na próxima vez. Não, a mas gente ele vê a foi meio filha. canalha. Ele foi canalha. O diálogo foi canalha. Sim, mas E eu- talvez eu tenha expectativa bem baixa. né? Não, ele foi Pode ser. canalha. Ele falou, não, você vai conhecer ela. Quando começa a falar assim, é pra te botar no jogo. Não caia. Não caia nessa história. Pode ser por isso que eu já Por quê? desconsidero. Não, porque se um cara um cara que é pai, chega pra mim e fala depois do primeiro date, você vai conhecer minha filha, ou você é emocionado demais, ou você é um péssimo pai. Fato. Pô, como assim você quer me apresentar tua filha, cara? Você nem me conhece. Qual é jeito? Se eu for um psicopata, É, se eu odiar a criança, exatamente. tratar mal criança. Se ela se apegar a mim e durar só 3 semanas de novo, você vai trazer outra mulher, não faz Não sentido. faz sentido, sabe? Não, mas assim, o que eu acho que é cruel, de verdade também, pra todas as mulheres, e eu também passei por esse dilema, dos 35 aos 40, e no caso ela tinha 39 ali, Aham. que é o relógio biológico. E se Sim. você decidiu que você quer ser mãe, você vai ficar ali desesperada para tal. Eu entrei nesse conflito pessoal, onde eu tive que falar assim, e aí? Eu quero ser mãe? Eu não quero ser mãe? Por quê? Porque se eu quisesse ser mãe, eu sabia o que eu teria que enfrentar para conseguir isso a qualquer custo. Aham. E dentro disso, dentro de viver essa pressão e participar disso, ou abrir mão de uma maternidade, eu falei assim pra mim, eu prefiro a minha paz. Não tô dizendo que é o certo, tô dizendo que foi a minha escolha. Sim. Mas tiveram... Tipo, você falou, eu não aguento o rojão de ser mãe solo. Não é nem sabendo. ser mãe solo, é a conquista pra engravidar. Entendi. O que eu tenho pra mim, na minha cabeça, se eu fosse ser mãe, eu pensei... A maior parte da minha vida eu pensei que eu seria mãe e que eu casaria e que eu teria filhos e porra, porque eu tive o exemplo da minha casa, toda a minha família era assim. Não, mas é o default. Acho que toda É. mulher acha, a princípio, que vai casar e ter filho antes de refletir se ela quer casar e ter filho. Exatamente. Então eu fiz esse confronto comigo mesmo, mas não era nem se fosse separar ou não, era o porquê que eu tava querendo ter filho e quais eram as condições. Eu queria um filho porque eu queria o filho a qualquer custo, ou eu queria uma relação que poderia ter a consequência um filho. E quando eu fiz essa análise, eu falei, cara, eu quero uma relação que se tiver filho ou não, tudo bem. O que eu quero é uma parceria. Então, se eu quero uma parceria, o meu desespero de qualquer custo, por causa do meu período, por causa dos meus óvulos, não vale a pressão. Por quê? Porque... Cara, é uma equação muito louca, né? Se eu quero qualquer pessoa porque eu tenho um prazo, eu não vou conseguir selecionar do jeito que... Entendeu o que eu quero dizer? Não, O mas desespero bate. Eu acho que, pra mim... E isso é muito injusto. O que eu quero dizer é que isso é muito injusto pra toda e qualquer mulher. Todo Sim. mundo vai chegar numa hora que vai falar, caralho, eu preciso casar e ter um filho. E pode ser que haja Mas que nem eu acho- Fernanda no... É Fernanda o nome Fernanda, dela? mas eu acho que chega uma hora que você tem que analisar quanto você quer ser mãe, sabe, amiga? Concordo. Porque, tipo, às vezes, se o seu sonho é ser mãe, existem outras formas de fazer isso. Sei que mãe solo Total. é uma barra. Total. Mas assim, eu quero muito ser mãe. Tá, você vai ficar se expondo a qualquer pessoa só pra achar algum marido que talvez seja em potencial, um cara que abandone, um É cara isso. que não cuide, um cara que traumatize teu filho. Ou você, tipo, não, eu quero ser mãe. Tipo assim, tem gente que quer ser mãe. Eu entendo a questão do ter um núcleo e depois ter. É e isso, depois foi ter isso um que eu filho. concluí. Eu queria um filho se fosse consequência de um Aham. relacionamento. Eu.
Aham. Então eu falei, não, eu não vou pôr essa pressão, porque não é sobre ser mãe, é sobre ter um relacionamento e talvez o filho ser uma consequência. E aí, com isso, pode ser, se o cara já tiver um filho, tudo bem pra mim, se for, então, adotado, tudo bem pra mim. Por quê? Porque o que eu gostaria era de um relacionamento com parceria. Se for ser filho, cachorro, uma iguana, adotar um idoso, qualquer coisa, tudo bem pra mim, porque é o que eu queria. Então, se era isso, eu falei, eu não vou pôr a pressão do preciso de alguém porque quero engravidar, entendeu? Então, eu tirei isso e tudo bem. Hoje estão em 43, a probabilidade, por mais que Cláudia Raia com 55 esfregue na nossa cara que pode, não é mas eu tava assim. vendo um trecho de entrevista dela e ela admitiu que ela estava em processo de fazer a inseminação, começou a tomar hormônio, aí os hormônios deram uma mudada dentro do organismo dela, em função desse boost, que ela chamou de boost hormonal, que ela engravidou naturalmente. Então não foi tão naturalmente assim. Sim, eu só tô dizendo que é possível ser mãe com 55, sim. Sim, mas eu tô Mas só... as minhas chances vão caindo drasticamente, né? Porque ela também conseguiu isso quanto de dinheiro, né? Por isso que eu tô falando que não foi tão natural assim. Ela tá esfregando na cara, mas não é tão natural assim. É muito difícil. E dizem que teve um aumento de engravidar naturalmente próximo da menopausa. Houve um aumento, pelo amor de Deus, não é um aumento a ponto de superpopular o mundo, mas porque quando você entra na menopausa, pré-menopausa, você menstrua um mês, daí 2 meses não, 3 meses sim, 5 meses não. E as mulheres vão relaxando. E nessa hora, puf! Engravida. Sem querer. Surpresinha. Exatamente. Porque você tá falando, porra, faz 2 meses que eu não engravido, não menstruo mais, já devo estar na menopausa. Puta, era um mês fértil, ainda não tinha sido a menopausa. Então tem um não sei quanto representa de mulheres grávidas no Brasil, mas teve um aumento, porque vai ficando mais tarde, né? Quando a gente vai tomando muita pílula, vai ficando mais tarde. Os óvulos estão ali, né? Eu não sei, eu não tomei muita pílula. Eu também não. Eu ficava sem tesão nenhum. Também não sei se eu tô falando merda com relação. Isso aqui é voz da nossa cabeça que a gente viu no TikTok. Então, porque quando você. Todos os óvulos da sua vida são feitos quando você tá na barriga da sua mãe. Por isso que você tem começo e fim. Então, quando você toma a pílula, você não tá liberando todos eles todo mês, Mas né? eu acho que eles envelhecem. Eles ficam inviáveis. Mas estão no seu corpo, né? Sim, mas eles... É isso que eu tô dizendo. Ó... Vai ficando mais velho, é isso que eu tô Exatamente, dizendo. o óvulo vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil de ser fecundado. Eu acho que, antes da gente encerrar, eu queria muito trazer a questão dela de achar esse último relacionamento e a maneira como foi, né? Sobre aquela... Ela até fala, eu passei a escolher, será? Não. Será? Porque foi o primeiro cara que passou na frente dela depois, que por acaso não era um bosta. Não, foi o primeiro que ela não... olhou como potencial e tinha potencial. De primeira. No elevador ela tava focada em outro, então... E depois ela achava que era gay. Então, o que ela quis dizer foi o primeiro que eu não projetei nada antes de entender que ele tinha um potencial. E aí eu vou te falar outra Escolheu, coisa. gente. Não, e eu vou te falar Escolheu. outra coisa. Essa falácia de que quando você menos estiver procurando, você vai encontrar é mentira. É verdade. Renata, você tá quanto tempo solteira mesmo? O meu ex, o único que eu me relacionei, eu não tava procurando por ele. Amiga, você não tava procurando por ele, mas Eu você tava tava sofrendo por causa de outro. Isso. Mas você ainda tava voltada pra um relacionamento. Mas... Amiga, eu você não tá tava solteira olhando e não fora. procurando há quanto tempo? 15 anos. Então pronto, é isso que eu tô falando, essa coisa de não estou procurando. E aí nessa hora, pode ser que apareça, com certeza pode ser que apareça. Mas querem criar essa coisa de tipo assim, não, você não vai estar procurando, Cara, às vezes não. Às vezes se você tiver com um foco no que você queira, no que você tá interessada, com seus limites bem delimitados, é isso. Para algumas pessoas, precisa que você esteja distraída com outra coisa para você se mostrar para alguém. É que assim, eu acho que levar ao pé da letra, tudo bem. Mas quando ele diz assim, você não tem que estar procurando, não quer dizer que você não tem que estar atenta a se aparecer. Sim. Então, uma coisa é você estar atenta que eu não estou. Entendeu? Então, talvez... Mas outra coisa o que eu quero dizer assim, quando menos você
tem a noia de achar é quando aparece alguém, por quê? Porque naturalmente as coisas vão acontecendo e aquele colega do trabalho que você todo dia conversa, mas que você nunca viu um potencial, pode se transformar numa pessoa que você fala, quando saiu, você é uma pessoa incrível, porque vocês se conheciam Com antes. certeza, mas eu não que eu acho. queria te Eu, dizer. não, mas eu tô concordando. Amiga, eu tô concordando com você Sim, 3 vezes sim, já. E você falou que eu não tô concordando. Estou concordando com você. Eu acho que pode acontecer durante esse momento. Eu acho que quando você relaxa, você abre É espaço isso. para relações melhores, mas eu acho que eu acho que as mulheres se forçam a não estar procurando e aí vão fazer uns sexos casuais que na verdade não são tão casuais Concordo assim, também. querendo se convencer de que elas não estão procurando, entendeu? Concordo. E na verdade elas estão, mas se você tá procurando, assuma que você tá procurando, imponha seus limites, se conheça, não aceite porcaria e é isso. Admita que tá procurando. Ah, se eu estou procurando, então estou procurando. Então se eu tô procurando, eu quero alguém que preencha esses requisitos, como as categorias do episódio que a gente precisa falar antes que acabe, Tá. que a gente só tem 1 minuto e meio. Vai, muito rápido. Muito rápido. A primeira categoria é entretenimento. Quantos entretenimento Ai, entrega 3. esse filme? 3, porque não é horrível, eu acho um filme ok, mas vai me incomodando por Muito. ser datado a questão dela procurando ali, né, coisa. Verossimilhança, cara, 4. Muito, 4, muito. 5. Eu entendo, 4,5. eu posso não me identificar, mas eu entendo. Romance que vem agora? Romance. Quão romântico é? Cara, eu acho que é romântico no sentido de, tipo… Falar de amor. E de ser essa coisa que no final ela encontra a pessoa, não sei o quê, quando ela menos 2. esperava e no final ela casa. Eu acho que 3, sabe? Eu vou no 2. Tá bom. Que tem Cachoeirinha. cachoeirinha? 0. Menos 0, 4. 0 sensual, não tem nenhuma Nossa. proposta sensual. Né? E o último é a projeção. Quando você se vê ali, cara, 3. Eu acho que eu me vi bastante em momentos anteriores da minha vida. Se eu for levar em toda a minha vida, eu me vi super quando Na eu tinha aquela fase. Exatamente. Mas também não tô dizendo que eu tô certa, não. É só que eu não. Hoje eu olho, eu tenho raiva. Não, são experiências diferentes, né? Talvez eu tenha que tratar, inclusive, porque não era nem pra sentir raiva. Mas vamos ver. Mas é isso, gente. A gente chegou ao final de mais um episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou Babu Carreira. Ela é Renata Said. Procure nossos arrobas, procure nosso trabalho fora daqui. A gente também tem vários projetos paralelos muito legais. Eu e a Rê voltou a reativar o canal dela no YouTube. Está fazendo coisas maravilhosas. E a gente se vê no próximo episódio, semana que vem. Tchau! Até.